A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Resgatados por Cristo. Eu sou Lúcia Helena, grata a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para, junto com você, lermos a palavra de Deus e ver o que é que Deus tem para falar aos nossos corações nesse dia. A palavra de Deus se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa do Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar o meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai entrar na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herede. Amados, o que é que a palavra de Deus quer falar conosco essa tarde? Amados, Davi estava naquela situação, fugindo do rei Saul, né? Ali ele encontrou aquela caverna e ali ele ficou se refugiando ali. Só que se não bastasse a situação, o que é que acontece? Todos os seus familiares vêm de encontrar ele. Todos aqueles que estavam endividados, todos aqueles que estavam em aperto, todos aqueles que estavam de espírito desgostoso. O que é que a gente aprende a ir com Davi? Que por mais que a situação esteja ruim, não há que ela não vá piorar, né? Mas com Deus, Deus sempre tem uma solução para tudo. Deus estava ali na parte daquele momento, fazendo com que Davi tivesse experiências, não só naquele momento, mas futuramente. Qual era o propósito de Deus para Davi? Tornar ele rei. Ele já tinha sido ungido, mas ele ali ainda estava no processo. Quem era o rei da época? O rei Saul. Naquele momento ali, aquele período, Deus estava preparando Davi para se tornar o rei de Israel. Não um rei fraco, mas um rei forte. Ali ele tinha que aprender a lidar com todas as situações do povo. Aí o que foi que ele fez? Trouxe todos os problemas. Naquela caverna, Davi estava sendo tratado por Deus para se tornar o rei que Deus queria que ele fosse. Para se tornar um rei forte. Aquele mesmo povo que veio nesse versículo como um povo fraco, um povo que estava ali deprimido, um povo endividado, foi o mesmo povo que Davi preparou para fazer o seu exército, para montar seu exército, para ganhar batalhas. Foi esse povo que Deus levantou para ajudar Davi, para se tornar o exército de Davi. Por isso é que eu digo, a palavra de Deus hoje ela nos fala isso, que todo problema que é levantado para as nossas vidas, nós somos preparados por eles. É Deus que faz com que nós venhamos passar por provações e por questões para nos tornar fortes. Cada um de nós temos um projeto na mão do Senhor, temos uma promessa de Deus. Cada um de nós somos promessas para Deus. E o que é que Ele nos faz mediante as tribulações? Ele nos prepara. A caverna de Davi poderia ter sido ali a prisão dele, mas pelo contrário. Deus enviou um profeta, mandando ele sair do lugar forte e continuar. Assim somos nós. Deus ele prepara cavernas para nos fortalecer, mas Ele não quer que a gente continue nela. Pelo contrário. Ele quer que através daquela caverna a gente venha aprender, mas que a gente saia dela para fazer o que Ele tem preparado para nós. Por isso Davi, ali ele se escondeu, mas também ali ele se fortaleceu e aprendeu para ser o rei que Deus queria que ele fosse. Para ser o líder que Deus queria que ele fosse. Ali Deus preparou ele para ser líder, ele preparou ele para mandar, para levantar e para continuar a obra que Deus tinha ungido ele no passado. Se Deus tinha ungido, Deus tinha prometido, Deus ia cumprir com a sua promessa. Mas todos nós temos uma promessa
E todos nós, para receber essa promessa, Deus, Ele prepara. Ele promete, mas Ele prepara para poder receber. E nós só recebemos se nós dermos lugar. Foi o que Davi fez. Ele se escondeu de Saul, mas ele em nenhum momento ele deixou de estar na presença de Deus. O Salmo 142 é a prova viva disso. A oração que ele fez para Deus. Ali, naquele salmo, ele também fala do povo que Deus preparou e colocou diante dele. Em vez dele falar do povo derrotado, de um povo que chegou para ele praticamente um povo acabado, ele fala que Deus colocou justos ao lado dele, para que ele pudesse continuar. Ele classifica aquele povo como justo. Deus, ele prepara pessoas para nos ajudar num período da nossa caminhada, num período do processo que Deus tem preparado. Por isso é isso que a palavra de Deus fala. Davi, ele não se deixou abater pela perseguição de Saul. Ele não se deixou abater com aquele povo que veio até ele para que ele ajudasse. Pelo contrário, aquele povo serviu de ensinamento, de fortaleza para o processo que Deus estava colocando na mão deles, para se cumprir a promessa que Deus tinha prometido a ele no passado. Ali ele passou, lutou com o urso, lutou com o leão, matou um gigante e estava fugindo de Saul. Mas tudo era processo de Deus. Tudo era algo que Deus estava preparando, algo que Deus estava fortalecendo Davi ali, para que ele se preparasse, para que aquilo dali no final não ia ser nada no que ele tinha que enfrentar mais na frente. Tudo é ensinamento de Deus. E na nossa vida não é diferente. Tudo que nós passamos hoje, seja de bom ou de ruim, é um teste, é uma prova que nós temos que passar para se tornar o que Deus quer que a gente se torne. O projeto que Deus tem na nossa vida, Ele coloca provas para nos fortalecer, para nos deixarmos cada vez mais aptos a exercer o plano que Ele tem para nos entregar. Davi era rei, mas por enquanto só ainda por Deus. Mas para aquele povo ele ainda não era, para o rei Saul ele ainda não era, porque quem era o rei ainda era o rei Saul. Mas tudo foi um processo de evolução, de melhora para o rei Davi, para Davi naquele momento. E isso hoje também é para nós. Nós passamos por processos para nós evoluirmos, para nós nos fortalecer. E a palavra de Deus ela é bem clara. Quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes. Por quê? Porque quando nós enfraquecemos, nós procuramos a rocha. Quem é a rocha? O nosso Deus. É quando nós nos lembramos de nos colocar na presença dEle. Por isso é isso que Ele quer. Ele quer que você coloque Ele como prioridade da sua vida. Que você se fortaleça não na sua força, mas na força que Ele tem para te entregar. O preparo de Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos do Senhor é melhor do que os nossos. Às vezes nós achamos que pronto, já é o fim, mas não é. Só está começando. Só está começando uma história de vitória, mas com Deus na nossa frente, com Deus sendo o nosso líder. Deus tomando a nossa frente para que nós possamos dar início ao processo que Ele tem colocado, ao projeto de vida, não só aqui, mas também além, que é no reino de Deus. Por isso, nosso preparar aqui na terra não é só para cá que vai servir, mas também vai servir como processo para uma vida que nós também lutamos aqui para conseguir, que é lá do céu, a nossa vida celestial. Por isso agradeço mais uma vez que você possa estar comigo todos os vídeos, me ajude compartilhando e curtindo, porque aqui é a palavra de Deus mencionada a todo momento. Aqui é a palavra de Deus, eu aprendo aqui, você aprende aí.
E isso é o que Deus tem colocado para as nossas vidas todo dia, para que nós possamos ser mensageiros e sermos obreiros, para que nós sejamos obreiros e mensageiros da palavra dele. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a tua vida e que Deus nos fortaleça nessa caminhada, assim como Davi. Cada luta que nós venha a passar seja mais uma prova de conquista que Deus coloca para que nós possamos seguir e continuar o projeto que Ele tem para a vida de cada um de nós. Amém? Uma boa tarde, que Deus seja contigo e com toda a tua família. Amém.